Muito boa noite, pessoal que nos acompanha aí pela live do Facebook do Papo do Barzinho. Muito boa noite a todos vocês que nos prestigiam aqui nessa noite. Então, hoje aqui diretamente da adega Primatiello, em Araucária, a casa mais charmosa de Araucária, nós temos o privilégio de apresentar para vocês um bate-papo, na sequência com uma palestra com o nosso amigo Massi, Aparecido Massi. Quem é o Massi? O Massi é o fundador, né, do grupo Lanterre, lá de Curitiba, o grupo que organiza aí já faz quase quantas décadas, né, a Paixão de Cristo, e que nós, araucarienses, tivemos o privilégio de assistir, né, aqui no Parque Cachoeira. Nesse ano, a apresentação foi feita aqui no Parque Cachoeira. Então, eu gostaria de chamar aqui para sentar comigo o nosso grande entrevistado dessa noite, Aparecido Massi. Eu gostaria de recebê-lo com uma salva de palmas. Bom, Massi, primeiramente é um privilégio, né? Nós temos assim a oportunidade de recebê-lo aí pela segunda vez, né? Nós já tivemos uma conversa aqui na adega há algum tempo atrás, se não me engano um mês e pouco atrás, né? Falamos de outros assuntos, mas já naquela época eu falava das tuas outras nuances, né? Dos teus trabalhos, né? Que você fazia além do Lanterre, porque você é uma figura muito identificada com o trabalho que é feito no Lanterre. Então é muito, para mim, para a gente do Papo de Barzinho, é muito bacana, nos traz grande orgulho, né, tê-lo hoje com a gente para apresentar, né, uma das suas palestras. Então eu gostaria que você falasse um pouco do que vai ser feito hoje e do trabalho que você realiza, né, além daquele que você faz no Grupo Lanterre. Boa noite. Desculpa de não cumprimentá-los aí na mesa, mas é que eu fico nervoso, e é verdade, né? Primeira coisa. Eu fico sim, não tem como, né? E é um tema que eu acho, assim, sendo bastante sincero, essa cidade assim, me acolheu muito carinho, né? Antes já me acolheu, assim, nos movimentos de casais, né, que a gente tem participado, de Santa Terezinha, Santana, Perpétuo Socorro, ao longo do tempo, e alguns amigos também que não pertencem, mas e lá a gente faz um trabalho, as pessoas pensam que a gente chega lá, dá uma palestra e está maravilhoso, o cara é assim. Não é assim não, sabe? Eu fico muito nervoso. Eu não sei se vocês percebem, o pessoal do movimento está ali, quando tem a palestra, eu faço questão de ir sozinho e voltar sozinho, porque indo sozinho, eu tento me concentrar, para não perder o foco. Se alguém começar a conversar, já me atrapalha inteiro. E depois que passa, eu venho meio acabado para casa, assim, sabe? Então, eu venho, assim, meio que refazendo, assim, mas é o jeito. Então, não tem problema, né, de levar. Então, eu sempre vou sozinho. Mas isso tem a ver com a história da gente, né? Tem a ver com a história. Cada um que nós estamos aqui, temos uma história diferente. Casualmente, estamos aqui hoje, né, comer, beber, e eu vi um assunto, uma coisa em comum nós temos, é o assunto. Mas, né, eu brinco na palestra que eu dou, no começo, que eu nasci na roça, e é verdade, mas tem um fato que eu nunca falo, assim, eu morava, de onde eu nascia até a escola, do lado, que era no meio de um pasto, né? E era 5 quilômetros, tinha um povo que morava lá, na Água dos Cagos, morava lá embaixo, e tinha a turma de cima, e alguém, uma fazenda, que existe até hoje, deixou construir uma escola e uma igreja lá, né, onde eu estudei o primário. E tinha uma venda do Severino, e aos domingos a gente tinha um privilégio de não ir a pé, então a gente ia a cavalo, né, e na catequese, e o pai dava um dinheiro. Eu ficava olhando aqueles doces da venda do Severino, eu ficava olhando aqueles doces, e eu tinha tanta vergonha, vou dizer isso mais para a Juliana, que está aqui presente, por que eu fico nervoso? Eu tinha tanta vergonha
que eu comia, eu pegava o doce, eu tinha vergonha até de comer o doce na frente dos outros, porque eu ia atrás da porta de madeira, né? Eu ia atrás da porta para comer o doce, como se eu não fosse merecedor. Assim. E um dia um primo meu abriu, puxou a porta, eu estava lá com calcinha curta, lambriento, comendo doce, assim, né? Então, essa é a minha história, essa eu vim para cá, né? Essa sou eu. Então, como que eu não posso ficar nervoso na frente de vocês quando vai dar a palestra, né? Mas o fato hoje que veio em encontro, que é falar um assunto, como que a arte, como que a oratória, como que o líder influencia as pessoas, né? Que é o assunto nosso, né? Como que o pensar. Eu só vou contar, assim, alguns conceitos, né, que embasa isso tudo, e depois eu vou brincar com duas coisas que é da literatura universal. Eu vou interpretar Shakespeare, um texto de Shakespeare, de Brutus, e um texto de Shakespeare, de Marco Antônio, na peça chamada Júlio César. Felizmente ou infelizmente, isto é um assunto real, aconteceu isso. E essa oratória, o poder de convencimento mudou a história. Por exemplo, quem que fez direito? Quem que fez direito? Ele fez direito e direito. Nós estudamos direito romano, somos fruto deste momento crucial da história. Então, tem tudo a ver, né? Tem alguns autores que falam, e a importância, tem alguns autores que falam que o público, a plateia, é como um monstro sem cabeça à espera de uma para liderá-los. Então, quando você está na frente do movimento de casais, ou na frente de uma empresa, ou coordenar uma reunião, ou coordenar um grupo, ou coordenar um time de futebol, quando você está na frente, está desempenhando o papel, isso é muito sério. Mas voltamos, vamos falar alguns preceitos, alguns conceitos. Como surgiu a questão da oratória? Como surgiu? O homem sempre... Acho que antes do Homo sapiens, né, com o Homo sapiens, devia fazer grunhidos, gesto, fogo, sinal. O homem sapiens se comunicava dessa maneira, porque o homem sempre quis convencer, se relacionar com as outras pessoas. E com o desenvolvimento, a complexidade da história do Homo sapiens, então a coisa ficou mais complexa. Mas nós temos registro isso de 2.500 anos atrás, no tempo da Grécia. Existiam 3 cidades, Tebas, Atenas e Roma, isso nos anos 500 para 600, tá? As pessoas falam assim, Roma, o Império Romano dominou Roma e adquiriu a cultura, foi dominado pela cultura grega, né? O Império Romano dominou a Grécia e foram dominados pela cultura grega. Não é tanto assim, não, sabe? Porque a República Romana existiu desde 500, 600 anos antes de Cristo. Então, Roma, como que funcionava? Se vocês observarem na praça da Igreja Matriz, Santa Terezinha, não tem um quiosque no meio para a bandinha tocar, mas no lugar daquilo tem um jardinzinho suspenso. Vocês se lembram? Tem isso lá, né? Onde eu nasci, em Biporã, existia um pelourinho, existe ainda aqui, quando eu era criança, ao final da missa, do domingo à noite, a banda da cidade ficava ali tocando e o povo ficava andando. Lá em Tebas, Roma, existia e Atenas, existiam esse pelourinho, chamada Ágora. O que eles faziam lá? As pessoas iam discutir os assuntos gerais da cidade. Lembra que a cidade era uma cidade-estado, a cidade muralhada, né? Só assistir o filme de Troia, que todo mundo relembra. Mas ninguém falava para o outro. Quem quisesse falar, tinha que falar por si só. Acontece que, vocês imaginem se nós fizéssemos aqui em Araucária, as pessoas pudessem discutir a política, pudessem discutir as questões da agricultura, das escolas, mas ninguém falava, não tinha partido político, tinha nada. Cada um ia lá e defendia a sua própria ideia. Com o passar do tempo, eles perceberam que algumas pessoas falavam melhor do que o outro. E aí, ou seja, algum trabalhava a postura, algum trabalhava a voz, algum trabalhava o comportamento. Na sequência, algumas décadas depois,
com um grupo de intelectuais gregos, filósofos, fundaram uma escola que ensinava as pessoas, olha só, ensinava as pessoas a ter a postura corporal, e ensinava as pessoas a falarem e ensinavam a argumentar, e cobravam por isso. Quem eram esses caras? A primeira escola que surgiu, chamada sofistas. Portanto, hoje a gente fala assim, você está fazendo um sofisma, ou você está mentindo. Não é mentindo. Os sofistas acreditavam, diziam o seguinte, não existe verdade absoluta, tudo pode ser argumentado pela razão. O que nós estamos vendo no Lava Jato ali? Você prende, né? O cara foi filmado com mais dinheiro, não sei o que lá, e os caras argumentam, não, eu não sou bandido, eu não roubei, mas não, tudo pode ser defendido, tudo é contra-argumentado. Não quer dizer que o advogado que defende é um sem vergonha, um mentiroso, não. Ele tem o direito usa a razão para a argumentação. E foi nessa época, já nos anos 400, que surgiu, através dos sofistas, surgiu a ciência da oratória. E quando dava um embate muito grande, nesses ágoras, para quem ficava a decisão? Para os mais velhos. Quem tem acima de 60 anos, aqui? Eu tenho, então, na dúvida, nós decidiríamos qual que estava certo, não. Que é o senil, né? A senilidade, é os senadores, né? O senador romano eram isso, né? Então, isso foi no Império Romano. E aí Aristóteles pegou, era um filósofo, entenda o seguinte, digamos que o Sérgio é um cara riquíssimo, e ele tem o direito de contratar um filósofo para ser tutor dos filhos, e principalmente para o filósofo, depois do jantar e vinho, o filósofo ficava filosofando para ele poder dormir, pegava no sono, então, tinha esse costume para mim depois do almoço. Então, os filósofos eram o tutor. Tanto que Filipe o Grande tinha um tutor para o filho dele, Alexandre, o Grande. Quem era o tutor dele? Aristóteles. E quando Filipe vencia a guerra, o rei Filipe, o pai de Alexandre o Grande, ele entrava nos portões da cidade, não me lembro qual cidade que era, e o tutor dele ficava embaixo, dizem, não sei se é verdade, diz que puxava a roupa dele e falava, meu senhor, o senhor é apenas um homem, para ele treinar a humildade, olha que bonito, meu senhor, todo mundo aclamando com coroa de louro, entrava vitorioso, e o cara puxava, meu senhor, o senhor é apenas um homem, para nunca esquecer que ele era uma pessoa normal, isso é bacana. Então, o tutor, os filósofos, tinham essa função. Aristóteles pegou a oratória. Vocês sabem que a diferença de oratória e retórica? Então, a oratória é um conjunto de regras para bem falar precisamente em público. Oratória é uma ciência. A retórica é como eu pego essas regras e produzo na minha voz. Então, ao final dessa apresentação, vocês vão dizer, a retórica foi boa ou não. Não tem nada a ver. Lembre, oratórias são técnicas. Aristóteles, só vou bem rapidinho, não é coisa chata não. Aristóteles dividiu em 3 partes, ethos, patos e logos. Ethos, alguém fez mestrado, doutorado? Quando você tem aula de mestrado, doutorado, o professor não quer nem saber se o aluno está dormindo, não, ele senta na mesa e pá. Ele convence, porque ele é autoridade sobre o assunto, tá? Patos, segundo Aristóteles, patos é quando você usa de uma história, de uma metáfora, ou de uma parábola, para mexer com o emocional das pessoas. E logos é quando você usa a razão, dados estatísticos, contra fatos não há argumento. É logos, raciocínio, tá? Tudo bem? Mais um dado interessante, essa ciência oratória foi tão importante nesse período grego, que o belo até então era o guerreiro forte, bonito, bom e belo. Ele foi substituído pelo bom orador. Veja só a importância que isso tomou, o poder de convencimento. E lá em Roma, isso tudo veio para Roma, obviamente, já existia em Roma. Tudo bem aí? Tudo bem? Então, eu só queria falar esse prenúncio, assim, né, de onde surgiu, principalmente na cidade de Tebas, Atenas e Roma. E isso veio para o nosso tempo. Algumas qualidades
algumas qualidades, assim, de um bom orador, tá? Um bom orador. Lembram bem, vocês não pensem que o orador é alguém que vai dar palestra. Não, para você pedir emprego, para você, né, para você coordenar uma reunião, para você falar na festa de aniversário, para você falar com os teus parentes no dia de Natal, para você fazer um discurso para o teu filho, ou para você falar com o vizinho, você está usando da oratória, sabe? Então, é importante isso tudo assim, porque a gente está usando isso todo dia. Diz que o homem que possui uma boa oratória se distingue do demais, é um grande achado. É um achado para o sucesso. Alguns autores digam isso, tá? Tudo bem? E no Império Romano existiam Cícero, as Catilinária, que são pessoas que fizeram história. Bom, algumas qualidades. Primeira coisa é a plateia. Se não fosse vocês a plateia, eu não estaria nervoso. O problema é que a plateia. Mas por que a plateia? A plateia responde de imediato. Primeira preocupação, quando você está na frente ou quando você vai... Lembra bem, não pensa a oratória como falando na frente. Você está falando até com o teu namorado, você está usando uma oratória. Quando o cara não presta atenção no outro, ele é um tagarela, prestando atenção só em si e esquece os demais. Mais importante do que a palavra que é dita é a quem se dirige a palavra. E a plateia é quem te dá a resposta de imediato. Tudo bem? Nós temos que prestar atenção na plateia. Plutarco, o historiador romano, da época de 60, 70, depois de Cristo, ele que escreveu como foi a morte de Júlio César, e Shakespeare, lá em 1528, usou esse escrito de Plutarco para escrever a peça de Júlio César. Até eu tenho acesso, até eu tenho cópia de um pouco dessa história de Plutarco. Plutarco escreveu uma coisa seguinte: olha, para todo mundo, para falar assim, eu não levo jeito para coisa, eu não sei, minha voz não sai, eu fico assim, olha. Plutarco escreveu o seguinte: existia um homem chamado Demóstenes, grego. O desgraçado era rico, mas morreu o pai, e o tutor dele, ou os tutores dele, lapidaram toda a herança que ele tinha, ele ficou pobre. E o infeliz, além de pobre, Sérgio, era gago, fã e tinha uma voz feia, que Deus me livre. O Demóstenes, sabe o que ele fazia? Ele enchia a boca de pedra e ficava falando, gesticulando e articulando pelas montanhas e pela areia do mar. Pelas montanhas e pela areia do mar. Demóstenes. Diz Plutarco que, em uma época, ele raspou a cabeça, metade da cabeça, que era tão vergonha, que ele tinha vergonha de sair de casa justamente para ficar ensaiando. Se tornou um grande orador da história, tanto que eu estou falando aqui hoje, aqui em Araucária, na Primatiello, de Demóstenes. Tá? É tão importante que ele é. Mas diz que o Demóstenes estava conduzindo uma assembleia em Atenas, cidade dele. E ele percebeu que a plateia estava pouco interessada e começou a sair. E ele pediu a palavra e falou assim: atenienses, presta atenção, eu tenho uma história para contar. Que um homem que precisava atravessar o deserto para chegar numa cidade, ele tinha que ir com uma caravana de camelo. Ele foi e alugou um camelo para se dirigir a outra cidade, junto com a caravana. O dono do camelo vai junto e levando ele. Quando chegou meio-dia, 3 da tarde, que o sol estava a pino, o que eles fazem? Eles param e vai debaixo da sombra do camelo e esperam o sol passar. Quando o sol entrou a pino, ele chegou para o dono do camelo e falou assim: olha, a sombra é minha, porque eu aluguei o camelo. O cara que era, o dono do camelo falou: não, eu aluguei o camelo, mas não aluguei a sombra, e só cabia um. Aí o Demóstenes fez menção de ir embora, e a assembleia inteira: você não vai contar o resto do camelo? Ele voltou e falou: atenienses, que tipo de homens são vocês, que tem tempo para escutar a história da sombra de um camelo, mas não tem tempo para discutir os problemas políticos de Atenas? O povo ficou envergonhado, segundo Plutarco, e aí ele conduziu o final da reunião. Então, a plateia, quem está falando, perceba. Se alguém
esticou a perna, deu uma coçada, muda, corta o assunto, abrevia, muda o tom. Se alguém levantou e vai embora, opa, tem alguma coisa. Isso é escutar a plateia. Isso é escutar a plateia. Tá? Então, a plateia é uma coisa. Um outro item muito importante, veja bem que isso não é nato, isso é treino. O segundo item importante é a liderança. Também ninguém nasce com isso, não. Você aperfeiçoa o líder, o teu carisma, a tua autoestima. E, principalmente, na liderança, existe uma coisa, eu acho muito importante, pode discordar, obviamente, que é a questão de saber ouvir. E hoje, nós estamos numa época que a gente não tem tempo para ouvir as pessoas, mas ouvir a plateia, ouvir o outro. Muitas vezes as pessoas chamam para conversar, para bater um papo, eu preciso trocar uma ideia com você, eu preciso abrir meu coração com você, ela senta do lado, e a gente começa a falar como se, não, quem tem que falar é o outro, é escutar o outro, ouvir o outro. Ouvir, o grande líder é aquele que escuta. E a liderança, lembram, só teve uma pessoa que mudou o mundo, né, do ano zero, né, que foi Jesus Cristo, né? Ficou zero e o mundo começou a ser diferente. Jesus não tinha poder nenhum. Ele tinha autoridade. Quem tinha poder era Herodes, era Pilatos. Ele tinha autoridade, e a autoridade dele mudou o mundo. Então, quando essa liderança te faz ser autoridade, você tem autoria sobre você. Não vamos alongar mais. E uma outra coisa que no teatro se usa muito é o seguinte: por exemplo, se falar assim, Márcio, interpreta o Sérgio. Bom, que seria muito fácil, né? Só fazer umas coisas assim, não tem problema nenhum, que é o Sérgio em pessoa. Mas quando você vai interpretar ou usar, ou quando você vem na frente falar, existem 3 coisas que não se separam, que é o corpo, que é a voz, que é a personalidade. O Sérgio, se eu vou interpretar o meu avô tinha um jeito, aquele corpo, aquela voz era daquele corpo, aquela expressão de fumar o cachimbo que levava a espingarda com coisa de marmita para a roça, tinha aquele corpo, aquela voz, aquela personalidade. Então, quando você vem na frente, ou quando você usa a função liderança, eu estou dizendo isso porque a gente vai bater num outro item, que é jamais imite alguém. Cada um de nós temos nosso jeito, a nossa naturalidade, e apenas temos que nos aperfeiçoar com isso. Nossa graça, nosso encantamento. As pessoas vão te amar do jeito que você é. Com voz, sem voz fina, gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, vocês vão gostar de você do jeito que você é. Agora, esse jeito que você é, você pode se aperfeiçoar. Um outro item, assim, é técnicas, né? Estou dizendo as qualidades do orador. Técnicas, gente. As técnicas não é truco e nem truque. As coisas mudam com o tempo. Vou dar um exemplo. Há uns 30 anos atrás, jamais a Rede Globo poderia, ou qualquer outro meio de comunicação, deixaria um jornalista com sotaque gaúcho falar em rede nacional, ou com sotaque lá do nordestino falar em rede nacional. Hoje, ao contrário, eles querem que a cultura local predomine, que as manifestações se aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, que eu não estou puxando saco, nem fazendo comercial, mas isso é uma coisa bacana, né? Sexta-feira à noite, você vai encher a cara, gente. Está discutindo o que aqui, né? De que essa Primatieri está fazendo, o que o jornal publicou, né? O Jornal Popular aqui, chamando para isso aqui. Isso é investir na coisa local. Isso tem que ser valorizado, isso não tem dinheiro, não é pago, sabe? Então, isso permanecer a coisa local, permanecer a identidade, a cultura local. A cultura local. Então, assim, então, se muda com o tempo, então as técnicas, e as técnicas você joga embora. Tá? Então, você percebe que tem técnica de voz, tem técnica de postura, tem técnica de tudo. Por exemplo, a voz. Alguns políticos falam, quando o argumento é fraco, dá porrada na mesa, bate forte, que você espanta tudo, né? Mas a voz tem 5 coisas bem facinhas que o teatro usa muito. Por exemplo, vou falar bem rapidinho.
quando você vai na frente falar com o teu filho, falar aqui, falar com o namorado, falar com a dança, né? Ou falar com o futuro genro, que é o caso do Cláudio. Então, por exemplo, assim, existe a inflexões. Inflexões é subida e descida. Eu uso muito isso. Né, quem participa do movimento de casais, quando eu percebo que o negócio entrou na monotonia, a gente já muda o tom e corre para lá, porque para acordar os infelizes. E tem uns encontros que dá, depois do sábado à tarde, depois de uma feijoada, é fogo, né, para não dizer outra palavra. Então, inflexões, são elevações e descida da voz. Senão você pega um tom, você, que gosta de bater a cabeça, dorme consigo mesmo, ainda dá um acidente. A segunda coisa é palavras de valor. Palavras de valor. Nós, o teatro, usa muito. O que é isso? Normalmente o verbo determina a ação. Ó, você vai, você foi, você faz, você beija, você bate, você chuta. O Brasil ganhou, essas coisas, tudo determina a ação. Por exemplo, se eu vou pegar Juliano para pegar as letras, vou dizer uma frase assim: Juliana, você quer jantar comigo esta noite? Se eu quiser dar ênfase na Juliana, eu vou falar: Juliana, você quer jantar comigo essa noite? Se eu mudar a opção, Juliana, você quer jantar comigo essa noite? Juliana, você quer jantar comigo essa noite? Ô Juliana, você quer jantar comigo essa noite? Juliana, você quer jantar comigo esta noite? Depende, isso não é que tem inspiração, você tem que pegar o teu texto, a tua fala e grifa embaixo. No teatro a gente grifa embaixo. A outra coisa é velocidade da fala. Velocidade. Lembra do técnico, aquele o Joel, que ficava na beira do campo, dava entrevista, que ficava rouco na beira do campo, gritando? A velocidade da fala. Então, depende se a plateia, é em função da plateia, que você pode ir com calma, pode ir com pau, tá? Velocidade da fala. E outra coisa é a articulação, que é a estética da voz. Eu tenho muito problema nessa questão de articulação, por dois motivos. Eu aprendi 2 idiomas, um da roça e outro da cidade. E tenho a mordida cruzada, que é, ou seja, existe uma postura da língua, que até ficar assim, então, minha articulação é diferente. Nessa idade, com 62 anos que eu tenho, nem aparelho não resolve mais, porque está enrijecido, o osso, você tem que fazer uma cirurgia, vá fazer cirurgia, quebrar coisa para você falar melhor, né? Então, mas às vezes me identifico, e eu costumo muito falar assim, ainda da roça, falar o plural das pessoas com o verbo singular, é muito comum isso aí, sempre eu lembro bem, porque sempre que eu vou fazer algum trabalho no Sebrae, o cara fica, mas capricho, cuidado de ficar falando, mas é o jeito, tá? Então, velocidade, inflexões, articulação da fala, tá? Tudo bem? E olha, o ritmo, a fala, quando você está na frente, esqueça a questão gramatical, desculpe, esqueça, depende da intenção, quando você está lendo, sempre quando tem um ponto final, você para e recomeça num outro parágrafo com atenção. Quando você está na frente, esqueça o ponto final, que às vezes era para parar, mas eu vou continuar. Depende do que demanda a tua fala, qual que é o conteúdo. Tudo bem? E dentro da voz, quando você vai falar alguma coisa, você precisa saber assim, qual que é o objetivo da tua fala, dentro da oratória, para quem se destina, e dar colorido à voz, ou seja, ter assim, o colorido que eu falo, é ter harmonia, se tiver engraçado, se tiver sério, se tiver no momento de velório, tudo isso é colorido da voz. Nós temos que dar esse colorido, mesmo que você vai dar aula de cálculo 2, geometria analítica. Há essa possibilidade, Tudo bem? E outra coisa, assim, que diretamente já foi dito, que é a questão de clichê, né? Não esqueça clichê, não imita Chica, não imita orador, não. Cada um tem seu encanto, aperfeiçoe seu encanto, em vez de você dizer, eu não posso, fala, eu vou tentar. Lembra de Demóstenes, e é caso real, lembra de Demóstenes, que era fanho, devia ser feio, pobre, igual o Sérgio, mas que com as pedras na boca e conseguiu melhorar a articulação, tudo. Lembra que foi um grande orador. Sem contar Cícero, senadores romanos. Tudo bem? Tudo bem?
Bom, existem N técnicas, eu estou dizendo essa que mais eu utilizo. Existe uma coisa agora, que é a questão de conteúdo, de argumentação. Quando você vai falar na frente, ou quando você assume qualquer posição de destaque, de liderança, você muitas vezes é tomado de improviso para falar. E quando você toma de improviso para falar, existe algum que você não pode esquecer, tenha isso gravado. Segundo o Fiorin, que é um mestre linguista da USP, ele falou o seguinte, olha, todo assunto tem que ter, todo discurso, toda argumentação, toda fala, toda oratória, tem que ter um só assunto, ou seja, começar nele e tem que terminar nele. Primeiro item. Segundo, tudo que você fala, procure fundamentar com autores de propriedade ou com escrito autorizados, para dar embasamento ao teu argumento. Normalmente, olha, vocês vejam bem, que até o reverendo Moon, aquele suicídio coletivo, usa a Bíblia como fundamento do desejo. Então, você pode usar como você quiser. Terceiro, se durante a tua fala você quer falar dele, ou quer falar dele, precisa ter correlação lógica com o assunto que você está falando. Ou seja, você não vai, precisa ter correlação. Você pode contar uma piada. Eu uso muito isso, e às vezes eu cometo muito erro. Você tem que contar uma piada e voltar e seguir. Às vezes a piada te distrai do assunto. Onde nós estávamos mesmo, gente? É até um desrespeito isso. Então, se você sai para algum assunto paralelo, precisa ter correlação com a tua ideia principal. Outro item, o quarto item é o seguinte: tudo que você fala seja fundamentado. Os exemplos que você dá precisa ser exemplos que tenham a ver com o assunto principal. E quinto, refutar argumentos contrários, mas com lógica, com fundamentação. E último, conclusão. Esse é da USP, sobre linguística. Em linguística, então, você fala de um assunto, fundamenta o assunto, dá exemplo com o seu assunto, ilustra o que você está falando, o teu assunto, com autores, refuta o que diz os outros e conclui. Eu tenho aqui um trecho, no final, é um trecho assim, de Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, sobre os sermões. Os sermões, que tem que tem uma idade de mais de 500 anos, é considerado na língua portuguesa de Portugal, nossa, Angola, a obra mais perfeita. E dentro dos sermões tem uma coisa interessante, que é um reitor de um seminário ensinando os clérigos, os seminaristas, como que eles devem formar o discurso. Pode ler para vocês aqui? O Sérgio, quer ler você aqui só para descansar minha voz aqui, para eles não encher o saco? Atenção. Isso. Olha, é só um trechinho. Esse daqui é um trecho dos sermões de Padre Vieira, considerado a obra mais perfeita de toda a língua portuguesa. O que o padre, o reitor do seminário, está ensinando os clérigos a fazer o sermão? Só esse trechinho aqui. Vamos lá. Há de tomar o pregador uma só matéria. Há de defini-la para que se conheça. Há de se dividi-la para que se distinga. Há de se prová-la com a Escritura. Há de se declará-la com a razão. Há de se confirmá-la com o exemplo. Há de se amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se deve evitar. Há de se responder às dúvidas. Há de se satisfazer as dificuldades. Há de se impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. E depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isso é pregar. E o que não é isto? É falar de mais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas estes hão de nascer de todas da mesma matéria e continuar e acabar nela. Você vê só que interessante, né? Obrigado, Sérgio. E eu vou falar, tudo bem?
esse, assim, digamos assim, são os linguistas, são mestres esses caras, tá? Fiorim. Agora, eu tenho dois modelinhos que, digamos, você está falando para uma plateia que não quer te ouvir, uma plateia que não tem tempo. Como é que se organiza na tua cabeça? Então, seja simples, objetivo. E é difícil ser simples. Você faz a introdução, fala o teu objetivo, desenvolve teu objetivo, a tua tese, e conclui e vai embora. Começo, meio e fim. Eu ia falar um palavrão, já... Esse negócio de começo, meio e fim foi fundamentado, regularizado, escrito por Aristóteles, vai demorar os nossos tataranetos, essa lógica aristotélica não vai sair da nossa cabeça. Os filmes têm começo, meio e fim, o teatro tem começo, meio e fim, tudo tem começo, meio e fim, a gente não consegue pensar diferente. Mas existe excepcionalmente nos movimentos casais, eu uso, muito perigoso, que é, você faz a introdução, normalmente eles cantam lá, eu não vou com tanto receio, porque lá dentro do movimento, as pessoas lá estão para isso, então não tem como o cara sair correndo, porque se vai no banheiro, vão infeliz lá, não podem pegar no pipi, que tem alguém olhando para você lá, então, eu sei que as pessoas estão lá, não tem como fugir, então, isso dá uma calma em você. Mas, você faz a introdução, que às vezes as pessoas fazem, eu até evito que as pessoas falem, olha, agora é o fulano, porque começa a chamar mais a atenção do palestrista do que o assunto. Naquele momento lá dos retiros, o que mais interessa é o assunto, não você. E é um esforço muito grande, estou dizendo de minha parte, é um esforço muito grande que eu faço para a gente, tipo assim, ei, se é apenas um homem, que eu faço lá, que eu faço na paixão, que ocupa o lugar de destaque, liderança, a gente manter sempre os pés no chão, com muita humildade. Então, para quê, né? Se exaltar, né? Então, começa, e eu já pulo, eu não falo objetivo. Se vocês observarem, eu começo a brincar, tirar sarro, eu falo o contrário. Eu começo a brincar para as pessoas se separar, que está com o saco cheio, passa agora de casamento, então é uma bosta, leva para lugar nenhum, para casa de novo, começa a vida. Ou seja, eu falseio o objetivo. Eu só posso fazer isso quando eu sei que as pessoas não vão fugir correndo, e não tem como eles falarem assim, eu vou dormir, porque a gente acorda infeliz. Mas cuidado com isso, cuidado. E em situação de desespero, você pode fazer isso. Você falseia, você não fala qual que é o objetivo. Aí, depois de 10, 15 minutos, eu tenho certeza que algum de vocês vai falar, o que esse cara está fazendo aí? Começa a falar da roça, de viado, de viadinho, de bicha, o que é isso? Mas veja bem, depois de dar essa falseada, eu vou dando elementos que me levam à conclusão, que são conclusivos. Aí, desculpa, é como se as pessoas, a plateia, fossem recebendo por dose homeopática. Eu uso a música, eu uso a interpretação, eu uso o personagem, eu uso tudo. Eles vão sem perceber, eu vou levando para uma conclusão. E quando chega lá no final, eu pego aquilo que foi levantado e eu concluo com aquilo que foi pré-determinado por mim. Às vezes eu faço muita brincadeira, esqueço de muitas coisas que eu venho embora, por isso que eu gosto de vir sozinho, porque eu venho me xingando, puta merda, não era isso, era para aquilo, que saco. Ou seja, você vai, aí no final você revela o teu objetivo, aonde você queria chegar. É perigoso, mas Marco Antônio, em Roma, no Senado, em frente ao Senado romano, no fórum, que tem 3 pilares ainda, erguido ainda, ele fez esse discurso e ele mudou o rumo da história, e nós somos fruto dessa conversa de Marco Antônio. Então, só recapitulando esses 3, são 3, assim, cada um tem o seu moeda, por favor, tá? Eu vou pegar o Fiorim, que faz a introdução, que faz um assunto, que fundamenta a tua tese com argumentos de autoridade, escritos, autores, de exemplos que têm a correlação com esse objetivo principal, e os exemplos seus têm tudo a ver com este assunto, e depois você refuta os argumentos contrários e conclui. Fiorim, né, mestre linguística da USP. Uma outra sugestão, que já é minha, você vai, nunca esqueça de vir, por exemplo, assim, não é falso minha parte, eu sou muito grato porque acontece na cidade, pela maneira que eu fui, com a maneira que eu sou recebido pelas pessoas, sou muito grato por isso. E aí depois a gente começa o assunto,
começa o objetivo. E depois de você expor o objetivo, você desenvolve a tese, qual que é esse objetivo, e depois você conclui. Essa é a segunda. E uma terceira, para a gente não se alongar, é isso que eu falei. Você pode começar, você faz a introdução, que é as brincadeiras, conto da roça, que não é mentira, é verdade, viadinho, ou seja, aquelas brincadeiras que eu faço é para eu me acalmar, gente, eu estou muito nervoso. Aí eu percebo que as pessoas, quando eu vejo que está assim mais ou menos legal, eu já estou mais dominado, aí eu vou falseando o meu objetivo, dizendo o contrário. E à medida que vai acrescentando, eu vou dando índice, eu dando elementos, eu vou dando umas entradas que vai me jogar para um final. Quando termina tudo que eu tinha programado e eu finalizo, eu me revelo qual que é a minha intenção, qual que é o meu objetivo, tá? Então, isso é perigoso, mas vejam bem, eu estou dizendo isso para dizer que eu faço isso, mas lembre, não é que eu tenho isso, não, sabe por que eu tive isso? Porque lá, na década de 78, 79, eu fui dar um final de palestra dentro da penitenciária central, aqui em Araucária, eu tinha que fazer o encerramento, no domingo à tarde, e eu estava nervoso, e eu comecei a dar a minha palestra, que era o encerramento, foram 2 minutos, os presos começaram a ficar quietos. No 3º minuto, eles estavam brigando, se tapeando, ao ponto de um mijar no outro. Era uma coisa terrível. E eu fiquei num desespero, falei, o que eu faço? Era fazer um final, meia hora, não deu 3 minutos, falei, meu Deus do céu, ou seja, eu estava ferrado. Eu peguei um preso, falei, me ajuda aqui, eu trouxe ele para cá, peguei um outro, trouxe para cá, em vez de eu falar, ele falou, ó, você faz isso, você faz aquilo, e as pessoas começaram a prestar atenção neles, ou seja, na encenação, no lúdico. Eu falei, opa, o que eu ia dizer em meia hora, eu queria dizer em 10 minutos, porque depois disso eu não consegui mais. Aí, numa outra vez, fui dar uma palestra, um encontro de jovens, era na casa de Cursilho, no sábado à noite, começava às 9h30, um frio, eu estava de uma blusa preta com gola olímpica, porque estava um frio do cacete, e eu comecei, falei, é uma palestra que levava 2 horas, eu comecei às 9h, 9h30, os caras começaram a dormir. E eu, ia falar a merda do negócio, não é merda do negócio, eu com a bosta da coisa aqui, virando página aqui. Eu falei, filha da mãe, estou ferrado. Eu me lembro da blusa porque eu comecei a suar por dentro, de nervoso, de raiva, comecei a suar, comecei a molhar por dentro com aquela gola olímpica, e eu não sabia o que fazer. Aí eu lembrei da cadeia dos presos. Eu falei, opa, eu deixei o negócio do lado e comecei, e eu tinha que falar, e eu comecei a encenar a Madalena, e eu esqueci tudo da sequência, mas eu segurei as pessoas, em vez de falar 2 horas, falei 1h30, o que estava no final veio no começo, mas aí eu tive que finalizar, mas foi onde eu me segurei, Então, ou seja, quem é o Márcio? Eu sou aquele cara que na sinagoga dos caras, que comia doce escondido atrás da porta. Tá, então, ou seja, nós podemos nos lapidar. Tudo bem? Tudo bem? Questão de oratório, esses princípios, tudo bem? Vamos brincar então sobre o discurso. Eu vou falar brincar porque isso foi real, tá? Olha, antes da gente falar do discurso de Brutus, eu quero falar um pouco sobre César. Brutus, ele vinha de uma linhagem de quase 600 anos, avô, tataravô, lá em 564, que instaurou a República Romana. O Júlio César, que era um guerreiro, e voltava, ficou mais de 9 a 12 anos saindo com seus exércitos, ele voltava para Roma, mas em Roma tinha um cara que era o soldado romano, chamado Pompeu. E o Júlio César sempre ficava em segundo lugar. Ele voltava, chegava em Roma tinha Pompeu. Até que um dia o Júlio César falou, Pompeu, pega teu exército, eu pego o meu, vamos para fora de Roma, vamos guerrear. Guerrearam, Pompeu perdeu, e fizeram homenagem lá no Senado, com uma estátua de Pompeu. E o César queria ser César, ou seja, queria ser rei. César não era o nome, era um título que dava às pessoas. E todo o cenário romano falava assim, você está louco, aqui é uma república. Acontece que tem umas festas lá em março,
que ele chamava o início da primavera, igual nós temos aqui, né, essas festas né, antigamente no Paraná Clube tinha. Um chamava os Idos de Março, os Lupercais, ou seja, tinha essas festas. A cidade parava uma semana e cada um tinha os seus corredores. Júlio César tinha um corredor atleta que era Marco Antônio. Marco Antônio era um tipo eu, assim, muito bonito, muito forte, muito gostoso, atleta, musculoso, tanquinho, tudo isso, corredor. O Júlio César levava Marco Antônio. E qual que era as festas de Lupercais? Tinha corrida, eles corriam nu, cheio de óleo no corpo. Porque se alguém pegasse, não segurasse. Eles corriam. O vencedor, sabe o que fazia? Pegava uma coisa que na roça a gente faz. Quando você mata o bezerro, mata o porco, eles abrem assim e tira a língua e tira até o rabo, a coluna inteira. O vencedor pegava aquele rabo de ovelha ou de novilha, e as mulheres que não tinham filhos encostavam seus flancos na sacada e o cara passava com aquele rabo ensanguentado assim. As mulheres que eram tocadas diziam que perdia aquela, né, se tornavam mulheres férteis. O Marco Antônio ganhou a corrida. Olha, os caras eram loucos, né? Imagina a mulher que negócio. Ô mulher, você não tem filho também? Você não ficou com a bunda lá para pegar o negócio do... Como é que seria essa? O Marco Antônio pegou e ganhou a corrida nas festas. E ele recebe, como até hoje tem nas Olimpíadas, ele recebeu a coroa. E o Marco Antônio César combinou com o Marco Antônio. Marco Antônio, você me oferece a coroa. Nesses lugares que tinham, eram mais de 50 mil pessoas. O Marco Antônio, em vez de pegar a coroa, ofereceu para César. E César, humilde, falou, não. O povo achou, mas que coisa. E continuou, o Marco Antônio, César, pega a coroa. E o César, ai meu Deus, César é meio enviado. Não, não quero. Na terceira vez, Marco Antônio falou, pega César. E o povo começou, pega. Mas os povos que não lavavam o subaco, fedia, essas coisas, que aquela gritaria, que não escovava os dentes, diz que o César caiu desmaiado para trás, assim. Mas não pegou a coroa, assim. Isso foi real. Então, isso tudo está relatado por Plutarco, tá? Então, e aí os conspiradores foram na casa de César. César vai falar hoje, ou seja, para o bem de Roma, eles não podiam, e para que a república continuasse, não podia entrar um cara querer governar sozinho. Bom, tudo bem? Podemos fazer o discurso de Brutus, para vocês verem. Olha a lógica do Brutus. O Brutus faz a tese, o objetivo, desenvolve o logos pela razão e finaliza. Vocês não terão dúvida, tá? Eu vou pegar uma roupa como vestiam os senadores romanos, tá? Som. Bom, pessoal, então enquanto o Márcio se prepara ali, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aí para o pessoal que está apoiando essa nossa live, esse nosso programa, Mário Marchoski, lá o Marcelo Marchoski, a Maria Marchoski, o pessoal da Alto Vidos Araucária, né? LED Araucária, do Ney Franceschi, Take 11, tá? Agradecendo muito aí a Adega Primatiello também, do nosso amigo Jair, dizendo assim, aberto, né, pessoal? Aqui a coisa vai continuar também até meia-noite, 1h da manhã, o negócio vai estar fervendo aqui. E tem pratos bons aí hoje. E muitos pratos bons. E o vinho. O vinho é maravilhoso, Pelo né? amor. Então tá, gente, agora fiquem aí com essa performance maravilhosa do nosso amigo Massi. Vai lá, Massi. Olha, gente, o assunto é sério. Mataram o presidente da República. Mataram o César. O povo inteiro estava nas ruas de Roma, no Fórum Romano, querendo saber o que é que aconteceu. Então, o povo gritava, queremos explicações, exigimos explicações, queremos explicações. Eles estavam tudo na porta. O Brutus, o Cássio, que era o outro conspirador, o Casca, outro conspirador, Titínio, outro conspirador, eles vieram para a porta do Senado, onde hoje tem lá as 3 colunas, e discursaram para o povo. E o povo estava gritando. E o Bruto chegou assim, olha, então sigam-me e ouçam.
Olha a tese. A razão pela morte de César, ligada ao bem comum, será declarada. Pronto, a tese, o objetivo. A razão da morte de César, ligada ao bem comum, serão declaradas. E aí Brutus começa. Romanos, concidadãos, caros amigos, escuta-me em nome de minha causa e permaneça em silêncio para que possa escutar. Creio em mim pela minha honra e critique-me com sabedoria. Se existir alguém nesta assembleia e este alguém perguntar: por que você se ergueu contra César? Eis a minha resposta: não foi porque amava menos a César, mas porque amava mais a Roma. Vocês prefeririam César vivo para morrer escravos? Ou vocês querem César morto para que vivam todos homens livres? Por César me ter amado, eu lamento por ele. Por ele ter triunfado, eu o respeito. Por ele ter sido heróico, eu o invejo. Mas por ele ter sido ambicioso, eu o matei. Há lágrimas pelo amor a ele, alegria por seus triunfos, respeito por seu heroísmo e morte por sua ambição. Quem aqui é tão inferior que gostaria de ser escravo? Fale. Se houver alguém, que fale. Ah, então eu ofendi esse alguém. Quem aqui é tão bárbaro que não gostaria de ser romano? Se houver alguém, que fale, pois a este eu prejudiquei. Quem aqui é tão miserável que não amaria sua pátria em primeiro lugar? Se houver alguém, que fale, pois a este eu prejudiquei. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma pausa para uma resposta. Ah, não tem ninguém. Olha, eu não fiz a César nada além do que poderão fazer a Brutus. A motivação da morte de César está registrada nos arquivos do Capitólio, sem reduzir as suas glórias e sem exagerar as suas ofensas pelas quais pereceu. Ah, está aqui Marco Antônio. Marco Antônio não teve participação na morte, mas ele vai se beneficiar com a morte de César, como todos vocês, com um lugar de liberdade. Assim, declaro que, como executei o meu melhor amigo, pelo bem de Roma, eu tenho para mim o mesmo punhal se minha pátria exigir a minha morte. O povo começou a gritar: viva Brutus, viva Brutus, viva Brutus, viva Brutus. Senhores, senhores, fiquem aqui. Deixe-me ir sozinho. Escutem o discurso de Antônio. Respeitem o cadáver de César. E Antônio pode fazer com a minha permissão. Fechou, acabou. Saiu Brutus, saiu Cássio, Casca, Titínio. Vocês entenderam por que Brutus matou o melhor amigo dele pelo bem de Roma? Vocês têm dúvida? Não é uma lógica isso? Então, começo, meio e fim, perfeito, argumentação. E o povo ficou satisfeito. O Brutus sai, e aí vem o problema. Vem Marco Antônio. O Marco Antônio não veio sozinho com o Brutus. Ele vem na frente, com o manto de César ensanguentado, e atrás o caixão de César. Ele chega, coloca o manto em cima do caixão de César. Amigos, romanos, concidadãos, eu vim sepultar César, não louvá-lo. O mal sobrevive às pessoas que o fazem,
mas o bem geralmente é enterrado com seus ossos. O nobre Brutus lhe disse que César era ambicioso. Se assim era, foi um grande erro, e César pagou caro por esse erro. Aqui, com a permissão de Brutus e dos demais, pois Brutus é um homem honrado, como todos os outros são homens honrados. Eu venho falar no funeral de César. Ele era meu amigo, ele era leal, ele era plenamente confiável, mas Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. César trouxe para Roma muitos prisioneiros que encheram os cofres públicos. Terá isso parecido ambição? Mas Bruto diz que ele era ambicioso. Quando os pobres suplicavam, Sérgio chorava. Meu Deus. A ambição deveria consistir de algo mais controlado. Mas Bruto diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Todos aqui viram que durante as festas, eu ofereci 3 vezes a coroa a César, e César 3 vezes a recusou. Isso é ambição? Mas Brutus, que certamente é um honrado, diz, ele era ambicioso. Eu não estou aqui para contrariar o que Brutus disse, eu estou aqui para falar daquilo que eu sei. Vocês tiveram motivo para amá-lo antigamente, então que motivo tem vocês agora que não choram por ele? Porque não choram por razão. A razão, você buscou refúgio em animais silvestres, e esses homens perderam o juízo. Desculpe, tenham paciência comigo, tenham paciência. A minha alma está lá no caixão com César. Eu preciso de um tempo para recompor-me. E Antônio começou a chorar, e o povo já começou a duvidar das honras de Bruto, e o povo começou, bastou uma multidão falar assim, você prestou atenção? Antônio disse que César não era ambicioso. O outro falou, é verdade, e se isso for provado, os conspiradores vão pagar caro. E um outro falou assim, olha Antônio, os olhos dele estão vermelhos como fogo, de tanto chorar. É mesmo, não tem pessoa mais nobre do que Antônio em Roma. E começou aquele murmúrio, e Antônio, senhores, se eu estivesse disposto a incitar as suas cabeças e os seus corações, eu prejudicaria Brutus, e prejudicaria Cássio, e todos eles. Não, eu não quero prejudicar esses homens tão honrados. Eu prefiro prejudicar o morto, eu prefiro prejudicar a mim mesmo, eu prefiro prejudicar todos vocês do que prejudicar homens tão honrados. E o povo já começou, honrados, eles são os traidores. Calma. Olha, eu encontrei este papel com os selos de César no gabinete de César. Tem a marca do César, é o testamento. Senhores, se vocês ouvissem esse testamento, desculpem, eu não vou ler. Vocês iriam beijar a ferida do falecido morto, e com suas roupas e seus lenços, vocês iriam enxugar o sangue sagrado de César. E o povo começou, o quê? Testamento? O testamento, queremos ouvir o testamento. O pessoal lembrava de Bruto, não lembrava nada. O testamento, que o povo, quando vê que vai dar um salário mínimo, fica aquela briga na Caixa Econômica, né? O testamento. Aí o Antônio pegou, senhores, querem ter calma? Querem esperar um pouco? Eu já me excedi contando
que ele existe. E se eu ler, eu temo prejudicar a Brutus, eu temo prejudicar a César, a Cássio, Casca, e como vocês sabem, são homens tão honrados. Homens honrados, Marco Antônio, são sem vergonha, leia para nós. Aí o Antônio, então, cheguem aqui, formem um círculo, e o povo chegou ao redor do corpo de Antônio, e Antônio começou. Quem tem lágrimas, preparem-se para derramá-las agora. Todos conhecem esse manto? Olha, aqui, ele foi apunhalado pelo Casca. Vejam o rasgo que o maldoso Cássio fez. Por este outro, feriu Brutus. Brutus, como sabem, era o favorito de César. Olha quanto sangue escorreu. É como se o sangue saísse porta fora, olhando para aquele punhal, como se quisesse dizer se era Brutus que apunhalava de modo tão cruel. Vocês lembram que Brutus era o tão favorito de César? Lembram quanto César o amava? Senhores, esta foi a mais cruel de todas as punhaladas. Então, o grande César, cobrindo o rosto com este manto, tombou bem aos pés da estátua de Pompeu, que até a estátua jorrava sangue. Assim, todos nós tombamos, enquanto a traição sanguinária triunfou. E o povo começou: haveremos de nos vingar. A vingança, matem, assassinem, queimem, não permitam que um sequer traidor sobrevive, pegam o corpo. E Antônio, calma, vocês esqueceram do testamento. Olha como o povo é ludibriado. Veja que o Antônio está jogando, filha da mãe. Ah, é mesmo, o testamento, meu salário mínimo precisa na Caixa Econômica amanhã. O testamento é o golpe final. Olha que ele vai dando em dose, meu pai. Ele deixa para cada cidadão romano, para cada um individualmente, 75 dracmas. Além do mais, silêncio! Além do mais, César deixa os seus bosques, seus jardins, as suas hortas recém-plantadas deste lado do Tibre. Ele deixa para vocês eternamente parques e praças de passeio e divertimento. Eis aqui um César. Quando existirá outra assim? O povo, claro que não imagina alguém que está dando. O César sacava que ele estava com conspiração, ele já deixou o testamento pronto. No caso, porque era muito comum o pai matar filho, marido matar o rei, então ele já deixou pronto. Se caso eu morresse, eles não me pegam desprevenido. E o povo começou: haveremos de vingar, peguem o corpo, queimem as casas e com as tochas incendiaremos a casa dos traidores. E o povo pegou o corpo de César e saiu pelas ruas, e instaurou-se uma guerra civil. Cleópatra do Egito estava em visita a Júlio César, ficou 3 anos prisioneira, sem poder sair, com medo de ser assassinada. Essa guerra civil demorou 2 anos. Brutus saiu pelos portões de Roma, formou o exército, Cássio formou outro exército, Titino outro exército, Marco Antônio outro exército, Otávio, que estava fora, que era um parente distante de Júlio César, voltou, formou o seu exército, e estourou-se essa guerra civil, e começou o primeiro triunvirato, e do qual a formação dos senados romanos, nós somos frutos até hoje deste momento histórico. Vocês, eu estou dizendo só para dar um brilho só, tá? Vocês perceberam a diferença do discurso, da argumentação? Brutus usou logos, raciocínio. Olha, ele começou assim, ó:
a motivação da morte de César, ligadas ao bem comum, serão declaradas. Era verdade, ele matou pelo bem de Roma, ele matou o melhor amigo. Marco Antônio veio com argumentação lógica? Não, claro que veio, mas ele trouxe o corpo de César. Ele trouxe o manto rasgado de César. Ele trouxe o testamento de César. E Marco Antônio começou ao contrário. Não começou romanos, concidadãos, caros amigos. Não, ele começou o seguinte: amigos, romanos, concidadãos. Eu não vim elogiar César, eu vim sepultá-lo. Então ele começa a ver que ele desdenha, falseia o objetivo, e à medida que vai, e ele começou dizendo a mesma palavra: Brutus é um homem honrado. Depois, Brutus é um homem honrado. Brutus é um homem honrado. Brutus, que certamente, o povo já está com que é honrado do cacete, como é que um honrado vai matar? Virou tudo. Então, cuidado com a fala. Lembra que eu falei no início que alguns historiadores, alguns autores falam que a multidão é um monstro sem cabeça à espera de uma para guiá-lo? Marco Antônio foi esse cara. E nós temos N situações de nossa vida, na família, com todo mundo, para ser a cabeça da família, cabeça do emprego, cabeça... Tudo bem? Bem, percebeu como que é? Agora eu pergunto: que técnica Marco Antônio? Que técnica? O cacete, Marco Antônio não usou nada. Ele só tinha aquela oportunidade, aquela bala, aquela espingarda e um leão na frente. Ele só tinha aquilo, ele jogou as técnicas fora e foi. Quando você vai fazer um discurso, vai fazer uma conferência, se armem de todo jeito, com dados, fatos, gráficos, slide, tudo. Se leva detalhe para encantar, leva música, leva filme, leva todo, usa os 5 sentidos para atrair as pessoas. Marco Antônio usou isso e fez a diferença. Brutus matou o melhor amigo pelo bem de Roma e se ferrou, e o povo concordou. Quando Marco Antônio pegou e foi falando bem de Brutus, você está de sacanagem. Aí eu inverteu toda a história. Marco Antônio estava certo? Claro que não. Tanto que depois, a próxima frase de Marco Antônio, ele fica sozinho, o povo saiu para queimar o corpo de César, e ele falou assim: segundo Shakespeare, desgraça, já estás agindo, toma o rumo que quiseres. E no final da peça, quando Brutus é morto, o Brutus se mata, todos esses caras se matam. É interessante assim, Titínio, Casca, Cássio, Bruto, eles se suicidam. O Marco Antônio pega o corpo de Brutus e faz todas as honras dentro da cabana dele. E ele fala assim, o Marco Antônio diz: todos os conspiradores, menos esse, fizeram o que fizeram por invejas a César. Este não. Esse fez pelo bem de Roma, pelo bem da República. Ele fala assim, a voz dele faz, tipo assim, a voz de Brutus poderia fazer a natureza erguer-se para dizer: eis um homem ideal. Mas, meu amigo, o leão já está morto e eu tirando foto. E ele ainda tira vantagem até nisso. Isso já fala de Shakespeare, mas é interessante isso. Tudo bem? Percebeu assim como não tem as técnicas, ela varia, muda, a gente que tem que lapidar. Posso fazer um exercício de brincadeira aqui? Vamos fazer 3 minutos. Eu vou pegar a Arlieta, que eu conheço bem, é uma pessoa que todo mundo vocês conhecem, que eu tenho essa liberdade para jogar ela, essa sacanagem, vai se ferrar. Arlieta, todos vocês são testemunhas. Arlieta, sobre aquela argumentação, começo, meio e fim, esse mais simplesinho, tá? Você seria capaz de vir aqui na frente, já dá uma caganeira, de vir aqui, desculpe, perdão. Nem mijadeiro, desculpe. Você vir aqui na frente, em 3 minutos, você fazer um discurso, uma fala, qualquer coisa, que tenha começo, meio e fim. Quando eu falo 3 minutos, você tem uma margem de tolerância para mais e para menos. Eu falei ali porque eu conheço há 30 anos, eu sei que posso pisar na garganta dela, que ela não poder. Vamos, Leta. Leta, vem. Quem cronometra os minutos ali? 3 minutos. Tem microfone aí, Sérgio?
tema livre, que você quiser. O importante, Elieta, é que a plateia perceba que teve uma lógica de raciocínio, tá? Tudo bem? Tudo bem? A plateia tem que perceber que há uma lógica de raciocínio, tá? Pegar o que você quiser. Você tem que ter, olha como você tem que ter na cabeça o tempo cronometrado e a lógica de raciocínio da invenção na hora, tá? Tudo bem? Mas fica nessa, se não der também, nem eu faria isso, mas se não der também... Né? E tem algum tema próprio? Não. Você pega um assunto que você quiser, tá? Quem vai cronometrar 3 minutos? Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar, Márcia, que tudo que você expôs aqui, além de uma grande aula de filosofia, foi um poema. Ah, é? Sabe, eu te conheço o quê? Há 40 anos? E a tua vida é um poema, sabe? Essa dramatização que você fez aqui, toda a história romana, toda a história da filosofia, é traduzido como um poema. A tua vida, não por conta da paixão de Cristo, mas a tua vida é uma paixão, porque ela é traduzida através de poemas. Cada vez que eu te vejo no palco ou conversando entre amigos, você está sempre levando alguma coisa para alguém. E é bem próprio, porque eu quero lembrar aqui, que acabou de me ocorrer, existe um filme que eu assisti umas 200 vezes, porque quando a coisa é boa, eu assisto, muitas vezes. Mas esse filme chama-se A Sociedade dos Poetas Mortos. E, em determinado momento, o poeta diz assim, o professor de poesias, ele diz assim para os alunos, eu acho que é bem próprio, nós não lemos e nem escrevemos, ou muito menos interpretamos a poesia simplesmente porque é bonita. Não. Nós lemos, nós estudamos e nós interpretamos a poesia porque nós fazemos parte da raça humana. E a raça humana é cheia de paixões. Estou tentando traduzir um pouquinho do que eu senti sentada ali, do que você expôs. É um bom prólogo. Agora, continuando, falando em nossos pretores, nossos mestres filósofos antigos e completamente atuais, Sócrates, Platão, Aristóteles. Desculpem estar falando, eu me formei em filosofia e sou apaixonada pelo tema. Esses homens tiveram a ousadia de, desde aquela época, classificar os valores humanos, porque eles já sabiam que existiam valores humanos, coisas que a gente esquece hoje, porque hoje é uma balbúrdia de briga e encrenca e 1000 ações um contra o outro, sabe? E já naquela época, há milênios atrás, o que eles falavam? Eles diziam que todo ser humano, porque somos humanos, porque somos da raça humana e por isso cheios de paixões, eles já diziam que todo o valor da pessoa é classificado em etapas, em patamares, que você vai subindo escadas, sabe? Então você sobe o primeiro, que é do bem, ali quando você nasce, do bem, que tudo é o bem, tudo vem do bem. O segundo patamar, que você subiu as escadinhas com a tua evolução de ser humano, é do bom, sabe? Porque tudo é bom, tudo vem do bem e do bom. O bem, o bom, o vero. O vero é o terceiro patamar. Não sou eu que estou dizendo, são as escritas gregas de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. E eles dizem o seguinte, o terceiro é o vero, aquilo que é verdadeiro. Então não adianta você simplesmente estar vivendo se não levar em consideração o bem, o bom
e a verdade. Aí você chega já no quarto patamar. O uno. O que é o uno? Quando você une o bem, o amor e a verdade. Você chega no uno e aí vem o Supremo e o infinito. O Supremo é Deus e o infinito é estar junto de Deus. É o universo em si. E tudo isso são valores. E todos os valores humanos são guiados por quê? Pela paixão humana. Porque esses mesmos filósofos disseram o seguinte: existem milhões de tipos de paixões, e o ser humano é carregado e levado a se mover através de todas elas. Desde o bem até o mal. Porque não pense você que esse casal está aqui com esse filho só por paixão. Não. Ela tem um motivo enorme para estar nessa família. Ela tem uma vida, uma saúde, uma educação. Ela tem princípios, ela tem valores. Isso é paixão que você tem que levar o resto da tua vida. E, coincidentemente, encontrou alguém que também tem uma paixão forte pelo trabalho, pelo ser humano, pelo resultado dessa paixão, pelo filho. E aí vem exatamente o que diz o Sócrates, que ele é muito sábio, gente, até hoje eu acho assim, considero o maior dos mestres. Ele dizia: o meu saber consiste em saber que eu nada sei. Porque a cada dia, a cada instante, a cada movimento, a cada ato, você está aprendendo. Você está aprendendo porque as pessoas exigem, sabe, que você as ensine, que vocês colaborem com elas. E sabe, levando em consideração todo esse aparato que desde que a gente nasceu, que a gente é permeado por paixões, para podermos criar valores em nossas vidas, existe um ápice que todos os dias nós devemos levar em consideração. Talvez até ultrapasse os 3 minutos, mas eu acho fundamental. Tem uma pessoa que é um grande poeta e que continua vivo, porque completamente ainda apaixonado onde quer que ele esteja, Vinícius de Moraes, escreveu um poema dizendo ternura. E ele dizia isso para um grande amor. Só que o meu grande amor é o meu dia a dia, é o meu trabalho, enquanto professora, enquanto advogada, enquanto atriz, sabe? Enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto irmã, tá? Enquanto amiga. Esse poema diz o seguinte: vida. E eu gostaria que cada um, sabe, entrasse um pouquinho dentro de si agora e prestasse atenção nos valores que tem o ser humano, em todos os valores que vocês conseguiram reunir até aqui. Isso é fundamental, porque ele diz assim, e eu digo, e gostaria que vocês em silêncio repetissem: vida, minha vida, eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor, minha vida, seja uma velha canção nos teus ouvidos. E vida, desgraçada vida, a cada passo que você chegava à minha frente, com os teus desafios, vida minha, meus olhos viam você fugindo. Ah, minha abençoada vida, eu trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. E vida minha, eu posso te dizer que o grande afeto, respeito e responsabilidade que eu te deixo não traz o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, sabe? Porque vida, minha vida,
deve ser um sossego e uma unção, porque ligada ao infinito. E só pede que a cada dia levantamos com garra, levantemos com força, levantemos com amor e com essa paixão, para que a cada momento tenhamos a tranquilidade de pormos os nossos olhares seguros sobre cada aurora. Teve o começo, teve o meio e teve o fim. Obrigada, gente. Nada. Quanto tempo deu, Cláudio? 5? Mais de 5. Não responda. O que a plateia jamais mente. Vocês percebem começo, meio e fim? Olha o tempo, tudo. Por isso que eu falo, ninguém nasce pronto, é só exercitando. É só exercitando. E é legal a gente ter sempre uma poesia num canto, na cartolina, de repente você usa, se safa da situação. Finalizando, que eu fiz questão dela vir aqui, porque eu sabia que você viria, preste atenção, nós temos que ter esse conjunto, tudo isso, e ao mesmo tempo nós temos que o olhar, que eu não falei, o olhar, segurar toda a plateia pelo olhar. Você está fazendo uma interação com a plateia, está resgatando as pessoas. Cuidado quando você vem na frente, você pegar um cara e só falando com o cara já começa, putz, esse cara não para de olhar para mim, não quer coçar, não pode, porque todo mundo está brincando, mas ele, desgraçado, não para de olhar para mim. Então, lembra do olhar, trazer todos eles assim. E olha, assim como, por exemplo, assim, o sol não veio zombar das trevas, e sim iluminar, assim tem que ser a nossa vida, né? Nós não podemos zombar, menosprezar, em hipótese alguma, de ninguém, por qualquer situação, tá? Senão a nossa vida é igual uma tempestade que vem, o céu fica escuro, negro, dá trovão, mas não chove, não acontece nada. Então, muito obrigado pela atenção, e um prazer estar sempre com vocês aqui, e esperamos que tenha agradeço a vocês por terem acrescentado alguma coisa nessa sexta-feira à noite aqui. Sérgio, obrigado. Uma salva de palmas para o Massi. Obrigado. Mais uma vez agradecer a tua presença, Massi, dizer que tomara que seja mais uma, mas que nós tenhamos muitas e muitas mais vezes a tua presença aqui, né? Obrigado. E falar também que o Massi, ele tem outras tantas palestras, né, Massi? Você tem microfone. Não é só essa, né? Então, eu acho que esse momento foi o momento de apresentar para vocês uma dessas palestras, apresentar o Massi, aqui, mais uma vez, aqui para o público, fora daquele contexto lá da Paixão de Cristo, né? O Jair tem um projeto muito bacana aqui, que ele está idealizando, né, de palestras, e eu acredito que logo, logo o Massi vai estar enquadrado nisso também. Tá? Então, esse é o propósito do Papo de Barzinho. Trazer cultura para a nossa cidade, né? Trazer através das nossas lives, das nossas gravações, pessoas que realmente tragam conteúdo, tragam uma mensagem tão relevante como essa que você trouxe, Márcia. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, tá, pela tua participação. Obrigado, e eu que agradeço, espero que em breve a gente possa estar fazendo novamente uma parceria. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, pessoal, por hoje, né, nós finalizamos esse Papo de Barzinho especial, diferente, com a participação do Massi, do Grupo Lanteri, agradecendo mais uma vez o pessoal lá da Autopeça Araucária, o Mário Machoski, a Maria Machoski, o Marcelo Machoski, a Take 11 do Rogério Gaida, aqui o Ney Franceschi do Leder Araucária, a Adega Primatiello, muito obrigado mais uma vez, Jair, por ceder o espaço para esse espaço cultural, né, para esse momento que nós trazemos aqui, que é essa nossa tentativa. Não sei se nós atingimos o objetivo, mas essa é a nossa tentativa, de trazer cultura, né, para a nossa cidade. Agradecer também ao Jornal Popular, sempre um grande parceiro, divulgando as nossas ações, e logo ali, em breve, nós estaremos de volta com mais uma edição do Papo de Barzinho. Massi, muito obrigado. Jair, obrigado. Valeu, equipe. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.